Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro da nossa legislação penal especial. Estamos falando das interceptações telefônicas. Já trabalhamos as espécies de interceptação telefônica, analisamos como elas funcionam, suas características, a famosa cláusula de reserva de jurisdição. E agora a gente entra no item número 3. Um item número 3 que é muito interessante, porque se vier uma questão em prova, eu tenho certeza que muita gente vai acabar errando essa questão, por não ter se dado conta desse detalhe. Não será o caso de vocês. Eu estou falando das excludentes de ilicitude nas interceptações e escutas telefônicas. Por que só falando de interceptações, e aqui estrito senso, e escuta? Porque, como eu já disse a vocês, as gravações não têm como ser violadas, pois só há dois interlocutores, então não está regulado pela Lei 9296 de 96. Vamos lembrar disso. Bom, meus amigos, conforme o Código Penal brasileiro, nós temos 4 modalidades clássicas de excludentes de ilicitude. Nós temos a legítima defesa, nós temos o estado de necessidade, nós temos o estrito cumprimento de dever legal e nós temos também o exercício regular de direito. Aqui estão os 4. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Prezados, a grande questão aqui fica sendo a legítima defesa. Por quê? Porque a gente sabe uma coisa que eu já expliquei para vocês. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12, ele exige que para que seja lícita, válida, uma interceptação telefônica, para que seja válida uma escuta telefônica, é preciso ordem judicial. É a famosa cláusula de reserva de jurisdição, certo? A Constituição dá permissão única e exclusiva aos magistrados para a realização dessas interceptações. Mas a pergunta que fica é a seguinte: e se por acaso uma interceptação telefônica ou uma escuta telefônica for realizada ao arrepio da cláusula de reserva de jurisdição? Se por um acaso, por algum motivo, for realizada a interceptação ou a escuta sem a ordem judicial, muitos vão dizer uma coisa para mim que é a pura verdade. Vocês vão me dizer que, primeiro, a prova é ilícita, lembrando que provas ilícitas são aquelas que ferem a Constituição Federal de forma direta ou indireta. Então nós temos uma nulidade e nós temos também um crime previsto na Lei de Interceptação Telefônica. É só vocês virem aqui comigo, ó. É só vocês virem aqui para a tela. Nós temos o artigo 10. E olhem bem o que o artigo 10 diz para nós. Vamos acompanhar.
constitui crime. Crime. Realizar interceptação de comunicações telefônicas, informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com as finalidades e objetivos que não são autorizados pela lei. A pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ou seja, meus amigos, esse artigo 10, ele é interessante, né, por um detalhe. É crime realizar interceptação de comunicação telefônica sem autorização judicial. Então, para a pergunta que eu fiz, uma interceptação telefônica ou uma escuta telefônica sem autorização judicial, crime do artigo 10. A prova é nula, tem que ser desentranhada dos autos do processo e não vai ter valor. Ok? Agora a gente tem que imaginar duas situações. E dessas duas situações, nós vamos tirar uma informação importante. Prestem muita atenção, por gentileza. Vamos botar assim, ó. Situação 1. Situação 2, certo? Situação 1, situação 2. Na situação 1, nós vamos imaginar o seguinte, tá? Nós vamos fazer uma simulação. A polícia aqui está, agentes policiais, certo? Estão investigando, então estão em ato de investigação. Um crime de extorsão mediante sequestro, certo? Extorsão mediante sequestro. Para tanto, o que eles fazem? Eles decidem realizar uma interceptação telefônica. Pode a polícia realizar uma interceptação telefônica? Pode, porém tem que obedecer o que mesmo? A cláusula de reserva de jurisdição. Só que aqui, amigos, pela necessidade que a polícia entende, ela não realiza essa cláusula. Sem autorização judicial. Aqui está. Certo? E aí o que acontece? A gente vem aqui para o quadro do flagrante. A polícia capta o momento que X .
exige de Y uma quantia para libertar Z. No momento, olhem só, no momento que X está exigindo o resgate, a polícia capta essa conversa. Como é que eu sei que o que eu tenho aqui é uma interceptação telefônica estrito sensu? Porque existe um diálogo telefônico, certo? Tem um diálogo telefônico aqui, entre, no mínimo, duas pessoas e um terceiro captando sem o conhecimento deles. Certo? Tá aqui. Muito bem. Meus amigos, nós temos aqui uma interceptação telefônica sem autorização judicial e nós temos um crime sendo consumado no momento da exigência. Ok? Essa é a situação 1. Vamos agora para a situação 2. Na situação 2, vamos aqui usar como personagem o Tício. Tício, cansado das chantagens que o Caio está praticando contra ele, contrata um detetive. Para o quê? Para captar a conversa telefônica do Tício com o Caio. E esse detetive, ele acaba captando o momento exato em que o Caio exige vultuosa quantia em dinheiro de Tício. Detalhe, isso agora não é uma interceptação telefônica estrito sensu. O que nós temos agora aqui é uma escuta telefônica. Por quê? Porque nós temos, meus amigos, olhem só, 2 interlocutores e um terceiro captando com a ciência de um deles. Tício contratou esse detetive. Isso é uma escuta telefônica. Detalhe, essa escuta telefônica foi realizada sem autorização judicial. Aqui está. Ela foi realizada sem autorização judicial. O juiz não autorizou. Então, feriu também a cláusula de reserva de jurisdição. Detalhe. O crime de extorsão aqui está sendo consumado.
Porque o detetive está captando o momento exato da exigência da quantia. O que nós temos? De um lado, uma interceptação telefônica, estrito sensu, sem autorização judicial. Para um crime consumado ou exaurido. No outro caso, nós temos uma escuta, também realizada sem autorização judicial e o crime sendo consumado. Certo? Bom, quando a gente partir para a utilidade dessas provas, o que nós vamos concluir? Nós vamos concluir, meus amigos, que aqui nós vamos ter a nulidade da prova. Aqui a prova é nula. Ou seja, ela não poderá ser utilizada principalmente em fase de instrução processual. Principalmente para isso. Aqui, a prova é lícita, podendo ser utilizada tanto no inquérito policial quanto na ação penal. Só que aí vem um detalhe importante. Vocês concordam comigo que tanto na situação 1, a polícia aqui agiu em legítima defesa de terceiro, que seria uma excludente de ilicitude, logo a prova deveria ser lícita? Assim como aqui também o detetive agiu em legítima defesa, o que caracteriza, certo, uma excludente de ilicitude, e por causa disso a prova resultou lícita? Nos dois casos não teve autorização judicial. Uma prova vai valer, a outra prova não vale. Lembrando que provas ilícitas não são admitidas contra o réu. É sempre importante também tomar esse cuidado, levar isso em consideração. Mas a pergunta é por quê? Meus amigos, o problema é o seguinte: o problema está em uma palavrinha, em algo que o artigo 5º, inciso 12 protege, assim como tem um outro artigo 5º e outro inciso do artigo 5º que também protege, que é o famoso direito à intimidade, certo? Direito à intimidade. Vejam vocês, pessoal, vejam vocês. Nesse caso aqui da interceptação telefônica sem autorização judicial, tá? Vamos lá. O X sabe que a conversa está sendo captada? Não sabe. O Y sabe que a conversa está sendo interceptada? Não sabe. A polícia não tem nada a ver com a intimidade. A polícia está agindo no seu estrito cumprimento de dever legal. Ok. O X está tendo a sua intimidade violada? Sim, está. Por quê?
ele autorizou a captação da conversa? Ele autorizou que se realizasse esta interceptação? Não. Ele não autorizou. O Y autorizou? Não. Só que o Y, aliás, só corrigindo, tá, pessoal? O Y aqui é uma vítima. É uma vítima. Ele teve intimidade violada. Os dois não sabem. Só que o X é quem está cometendo o crime. E ninguém pode utilizar da legislação e das regras de sistemática penal para as eximir de infrações penais. Então, o X não pode alegar quebra de intimidade, já que ele está cometendo crimes. A regra de proteção à intimidade como garantia fundamental, ela serve para as pessoas que estão cometendo condutas lícitas, não condutas ilícitas, certo? Então ele aqui, a intimidade dele é irrelevante, mas do Y a intimidade é relevante. O Y teve a intimidade do conteúdo vazado. E aí, quando a gente vem para a Constituição Federal, e a gente vem para o artigo 12, vocês vão ver que ele diz: é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial. Tudo bem, não tinha ordem judicial, mas foi uma excludente de ilicitude, algo que torna lícito. O problema é que, embora ele fuja do inciso 12, ele não foge do inciso 10. E o inciso 10 é regra absoluta. Nem juiz quebra. E o que diz o inciso 10? O que o inciso 10 diz para nós? São invioláveis. O quê? A intimidade. Vida privada, honra, imagem, assegurado, direito de indenização e pá. Então, amigos, quando a gente trata de interceptação telefônica estrito sensu, a prova vai ser sempre ilícita, mesmo que o agente esteja agindo em legítima defesa ou, para alguns, estado de necessidade. A prova vai ser ilícita. E por que ela vai ser ilícita, pessoal? Porque vai ferir a intimidade de um dos interlocutores que não está praticando a infração penal. Agora, se a gente vier para a escuta, bom, o detetive está agindo no exercício regular de direito. Não há que falar em intimidade. Não tem porquê. Intimidade aqui é irrelevante. Não nos importa, tá? Tício sabe da captação. Se Tício sabe da captação, ele também não pode alegar quebra de intimidade, porque ele abriu mão desse direito. Afinal de contas, foi ele quem contratou o detetive. Então, nós também temos essa característica aqui que deve ser estritamente observada. Certo? E o Caio? Bom, o Caio, meus amigos,
é o criminoso. O Caio é o criminoso. Se ele é o criminoso, ele também não pode invocar direito de intimidade para cometer crimes. Então aqui não há quebra de sigilo. Percebam aqui que a quebra de sigilo não existe. Por isso, a prova aqui vai ser lícita. Certo? Mesmo não tendo autorização judicial, a escuta vai ser autorizada. É por isso, é por essa razão, que a doutrina e a jurisprudência são unânimes ao afirmar que a licitude da prova sem autorização judicial, certo? Pela legítima defesa, só é válida nas escutas telefônicas, quando um dos interlocutores tem ciência que alguém está captando. Não há essa possibilidade, não há essa chancela quando se tratar de interceptação telefônica estrito sensu. Ok? Tá. E como fica a questão da gravação telefônica? Amigos, gravação telefônica é o mesmo raciocínio. Gravação telefônica do mesmo jeito. Interlocutor A, interlocutor B. Só tem os dois, certo? Somente os dois. Se não há ali relação de confidencialidade, relação de confiança, a prova é lícita. Não se necessita autorização judicial. Se houver quebra de confiança e de confidencialidade, e isso ficar provado, né, no caso concreto, a prova é ilícita e não poderá ser utilizada nos autos do processo. Certinho? Muito bem. Agora eu preciso dizer para vocês que as interceptações telefônicas e as escutas telefônicas, elas têm finalidades e elas têm requisitos. Quais são as finalidades e os requisitos das interceptações telefônicas? Isso é assunto para o nosso próximo bloco. Agora nós vamos dar uma relaxada, dar uma descansada e daqui a alguns minutinhos, então, a gente volta e vamos analisar esse ponto que é um dos mais importantes da nossa aula de interceptação telefônica. Grande abraço, até mais, amigos. Valeu!